Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre a terceirização das merendas nas escolas municipais de Ponta Grossa e a desinformação que envolve o serviço público na cidade. O convidado desta edição é o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Luiz Eduardo Pleis. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na UEPG novamente. Eu sou aluno da UEPG, me formei em enfermagem em 2010, então sempre uma honra voltar à essência da casa que me formou. Então, muito obrigado pelo convite e estendo todos os agradecimentos também, gratidão por estar aqui e por meio dos diretores que fazem parte do sindicato hoje. Bem-vindo, Luiz. Obrigada pela disponibilidade. Em agosto deste ano, a Prefeitura publicou o edital a fim de contratar empresas que seriam responsáveis por todo o processo da merenda nas escolas municipais, desde a compra dos alimentos até o preparo e a distribuição de 90 mil refeições diárias. O valor aos cofres públicos é aproximadamente 90 milhões de reais pagos à empresa contratada. O tema levou merendeiras, auxiliares de cozinha, comunidade escolar, produtores da agricultura familiar e o Sindicato dos Servidores Municipais a participarem de audiência pública e protestarem em sessões da Câmara de Vereadores contra a terceirização do serviço. Eles apontam o risco de perda na qualidade da alimentação, precarização do trabalho dos profissionais da área, impactos negativos para os pequenos produtores rurais e menos controle público. Além dos protestos, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná abriu procedimento para investigar o caso no dia 24 de setembro. 2 dias depois, o Ministério Público foi acionado para averiguar o valor do edital e o uso do dinheiro público na propaganda da Prefeitura. O projeto que autoriza a terceirização da merenda foi aprovado no dia 29 de setembro em votação apertada na Câmara de Vereadores, 9 votos a 8. Luiz, durante o processo de discussão da proposta aprovada pela Câmara, a Prefeitura distribuiu um panfleto nas escolas da cidade, além de publicar em site e redes sociais. No conteúdo, a Prefeitura afirma que a terceirização da merenda escolar já existe e apresenta uma tabela de valores que comprovariam a terceirização dos serviços. Na prática, quais são os serviços que hoje são contratados pelo município e, diante da proposta de terceirização do serviço, o que essa mudança representa na realidade das escolas municipais? Gabriela, é importante nós fazermos um apanhado histórico de tudo o que aconteceu, até para nós chegarmos em relação ao panfleto, porque o atual assunto relacionado à merenda é o panfleto, né? O famoso panfleto que percorreu a cidade de Ponta Grossa aí, com algumas informações que desinformam a população por, de fato mesmo, trazer conteúdo de certa forma errôneo. A primeira veiculação que nós tivemos na mídia em relação à merenda, ao edital da merenda, foi proveniente do sindicato. Então, nós acompanhamos diariamente o Diário Oficial do município, o qual é lançado editais, lançado basicamente um caminho da prefeitura, do que está acontecendo na prefeitura por meio do Diário Oficial. E nós somos pegos de surpresa. Num determinado dia, nós somos pegos de surpresa quando nós nos deparamos com o edital que estava sendo lançado e, assim, não houve discussão nenhuma, não havia nenhum tipo de problema até então relacionado à questão da merenda. A merenda da prefeitura hoje, a merenda escolar hoje, que percorre por todas as unidades escolares nós chamamos de escolas e CMEIs, né? Então, as unidades escolares hoje, elas são mais de 170 unidades escolares, entre escolas e CMEIs. E nós nunca tivemos, nem enquanto sindicato, nem enquanto conselhos relacionados à parte da educação, tanto o SEMAD quanto também o CAI, na verdade, e também o Conselho de Educação, nunca tivemos qualquer tipo de pauta relacionada a qualquer problema que estava acontecendo com a merenda. Até porque os indicadores que são colocados em relação à merenda, hoje publicados inclusive no portal Transparência, eles trazem uma merenda com uma qualidade fora do comum, uma pontuação excelente dentro de tudo aquilo que é analisado e tem como indicador algum dado. Então, nós fomos pegos de surpresa. Primeira coisa, fomos pegos de surpresa. A primeira coisa que o sindicato teve de atitude foi, de fato mesmo, expor essa surpresa que nós tivemos, inclusive para a população, né? Nós temos nossos canais de comunicação, nossas redes sociais, e nessas redes sociais não temos só servidores que acompanham, tem a população como um todo. E é um assunto que ele não engloba somente o servidor municipal, ele engloba também a população. O sindicato é isso, ele trabalha com a política pública também, né?
Então, dentro desse conceito de trazer essa informação para as pessoas do que estava acontecendo no município, nós resolvemos mesmo, enquanto entidade sindical, divulgar esse vídeo. Foi o primeiro vídeo que nós fizemos e que, basicamente, assim, ele acabou tendo um estouro de visualização assim, gigantesco para uma rede social de uma entidade um tanto quanto, digamos assim, pequena e muito restrita ao seu público, né? Porque nós fazemos conteúdo especificamente para o nosso público. Nós tivemos mais de 10 mil visualizações nos nossos vídeos em relação a uma... não foi com esse caráter, mas basicamente ele tendenciou para como se fosse uma denúncia mesmo para a população e para os servidores do que estava acontecendo. Então a primeira coisa que aconteceu foi essa surpresa que nós tivemos enquanto sindicato por esse edital que saiu, e saiu assim a toque de caixa. O que nós percebemos e por que a gente fala, por que nós falamos que isso foi muito rápido, aconteceu de forma tão rápida, aconteceu, enfim. Porque quando nós acompanhamos o sistema eletrônico de informação, que estava relacionado a esse processo, esse edital, toda a manutenção, o processo dele, o fluxo dele foi muito rápido. E, em tese, processos da prefeitura que falam de licitação nessa magnitude, com um empenho deste de 94 milhões, eles não são processos tão simples. Porque ele tem que permear, ele tem que andar em vários setores. Setor de controladoria, setor de procuradoria geral, que dê sustentabilidade legítima em relação ao que está sendo tratado, que trate da legalidade, aquilo que de fato mesmo está orçado, enfim. São diversos os setores que têm que passar pela prefeitura um processo desse de 94 milhões. Não é assim, você faz um edital simples e puro, lança ele e vamos lá, né? Quem tiver interesse, vamos concorrer e assim vai. Então isso nos chamou muita atenção também, porque foi um processo, uma informação ali, né? Foi todo um fluxo de trabalho muito rápido. Ele caminhou muito rápido. Em 3 dias, ali, em 2 dias, tinha sido colocada a proposta, tinha sido colocada uma minuta, um modelo com algumas informações que não traziam informação nenhuma, só confundiam mais ainda. Foi aprovado, passou por gabinete da prefeita. Então, assim, foi muito rápido. Então, isso nos chamou muita atenção e da população como um todo chamou atenção também. A partir daí, esse edital ele foi retirado. Ele foi removido, esse primeiro edital foi removido, com a justificativa do Poder Executivo, da Prefeitura, dizendo que havia necessidade de ter tirado ele para uma retificação em relação a algumas informações que estavam colocadas ali e que precisavam ser moduladas, principalmente a questão do processo licitatório. Nós também estranhamos e a partir dali toda a população já começou a ter um alerta geral, né? Não só a população, começou pela iniciativa também do sindicato, teve na sequência os vereadores, alguns vereadores que já estavam sabendo de toda a movimentação e ali começou a divulgação. Pois bem, resumindo, a partir disso que nós começamos a ver que algo não estava 100% correto. Tinha muita coisa ali que faltava. Então no próprio edital, mesmo nesse primeiro edital, nós não tínhamos informação, por exemplo, de quanto que ia ser o salário dessas pessoas. Tinha, nesse primeiro edital, inclusive, dizendo que ia ser terceirizado todo o serviço da cozinha. Não existia garantia nenhuma que as servidoras que hoje desempenham a atividade de merendeira, a função de merendeira e auxiliar de merendeira, iriam permanecer nessa cozinha. Então, de fato, quando você me pergunta assim, alguns serviços já são terceirizados. Sim, a limpeza das escolas são terceirizadas. Algumas dessas servidoras, por aditivos de contrato, desempenham uma assistência junto à cozinha, mas não é 100%. Você não tem indicadores de qual é o percentual que hoje, inclusive, nós temos de terceirização junto com o servidor efetivo. Nós temos hoje nas unidades escolares cerca de 517 serventes escolares. Então, o cargo principal, para você ter uma ideia, é a servente escolar. Então, não existe concurso público de cozinheira, de merendeira, auxiliar de merendeira. Não, o cargo delas é servente escolar. Subdividido nós temos, por função, daí vem as funções dentro das serventes. A servente que limpa a escola, nós temos a servente que é a merendeira e temos a servente que é auxiliar de merendeira. Então, nós temos 517 serventes escolares espalhadas nas unidades escolares. Ou seja, nós temos efetivo de pessoal para estar trabalhando nas escolas. E é lógico, e eu concordo, de fato mesmo, a prefeitura nesse ponto acertou de falar que parte da questão da merenda é terceirizada, né? Porque nós temos trabalhadores de empresas que são privadas, né, trabalhando em conjunto com algumas servidoras efetivas, mas não é 100%, não é 70%, não é 80%, porque esses dados a prefeitura não traz. E o que nos chamou a atenção nesse primeiro edital, trazendo de volta essa questão, é de que nesse primeiro edital ele falava assim, olha,
é mais barato você privatizar e você terceirizar do que você manter servidor efetivo. Mas não tinha cálculo nenhum. Não existia cálculo comparativo do que era mais barato, o que era mais caro. Então, assim, só falou assim, olha, por uma questão específica, a gente falava meio assim, até meio sem formalidade. Olha, nós entendemos ali que é mais barato manter terceirizado do que efetivo. Basicamente era isso. É isso que continha o primeiro edital. Então, ele era muito pobre de informação. Trazia lá uma ideia de uma folha de rosto, onde tinha algumas informações incompletas em relação ao salário, de quanto que ia pagar para esses trabalhadores da empresa privada, não tinha salário, tinha só alguns compromissos obrigatórios que o patronal tem que ter com o seu trabalhador, isso é CLT, não tem como fugir, mas não tinham informações completas. Então, esse papel que você me fala, quando você me fala assim, olha, tem um panfleto, rodou um panfleto por Ponta Grossa, ele foi apenas um pedaço de toda a história, com algumas informações que estavam faltando desde o começo. E na nossa análise geral, não só a minha, mas da população como um todo e também do poder legislativo em grande parte, essa foi uma forma desesperada do poder executivo de tentar dizer que aquilo que eles estão fazendo agora já é feito há muito tempo. Mas não é bem assim. A forma como é feita agora, existem vários contratos? Existem vários contratos. Existe um processo de licitação para vários contratos? Existe. Mas ele não é um contrato só, que vai fazer preparo, pré-preparo, acondicionamento. Não, eles são várias coisas. O fornecedor vai lá e entrega. Né? Então, o que eles querem é que uma empresa compre, entregue, prepare, corte, cozinhe e dê para as crianças comer. É isso que eles querem. Hoje não, hoje nós temos a empresa que fornece tal coisa, a empresa que fornece outro tipo de insumo e assim vai. E daí ele acaba pegando esse percentual mínimo que é de fato mesmo exigido pelo governo federal, que tem que ser implementado na agricultura familiar, que é o 30%. Mas ele pega várias pessoas, várias entidades que estão envolvidas justamente com isso. Então esse papel que circulou e trazia essa informação de que já é parte terceirizada, em tese, ele traz de fato mesmo uma terceirização de algumas partes, poucas partes, do que é feito hoje. Mas nós temos essa divisão de servidor efetivo com trabalhador da empresa privada e que acabam muitas vezes conflitando ali. Mas que de fato mesmo trazia muita incoerência, inclusive esse último papel, ele trazia todos os documentos, desde o primeiro edital até o segundo edital que saiu. Depois do segundo edital, quando saiu o segundo edital, na sequência, depois de toda a mobilização, daí veio a audiência pública, nesse meio tempo que saiu o primeiro, veio a audiência pública, vieram denúncias, vieram vários questionamentos, veio imprensa, veio todo mundo em cima, e mesmo assim a prefeitura insistiu em fazer o edital. Um segundo edital. Nesse segundo edital que saiu, muito pouco depois de ter saído esse segundo edital, ele já veio com uma outra retirada do site para poder fazer uma retificação. Nessa retificação, houve mais a implantação de mais 20 laudas, mais 20 folhas ali, com mais informações ainda, que faltavam do primeiro. Então, assim, o que nos assusta é justamente num processo tão gigantesco, de um empenho milionário, você tirar projeto, tirar edital, coloca edital, retifica edital, muda edital, coloca um valor que não existe. Daí você fala ali, você acompanha o portal Transparência, você vai lá no portal da Transparência e faz um cálculo do que é gasto com alimento. Quando você fala desse valor, a prefeitura, não é isso. Mas você pensa assim, mas como é que não é isso, se é isso que está no portal da Transparência? O que está faltando no portal da Transparência? Então precisa fazer, por que serve o portal da Transparência se eu tenho que fazer um papel, um marketing gigantesco, num papel lindo, maravilhoso, que é o panfleto que você me falou, colocando algumas informações compiladas que não existem no processo como um todo? Da justificativa da terceirização. E se você pergunta para qualquer pessoa por que tem que terceirizar, a resposta é: preciso otimizar tempo, preciso otimizar processo. Mas como otimizar processo? E o valor? Qual que é o comparativo? Quando você tem esse empenho desse tamanho, você precisa ter esse comparativo de valor. Porque é gestão pública, é o dinheiro da população que está sendo empenhado para uma empresa terceira desenvolver um serviço que é teu. Então, o que nos indigna enquanto serviço de defesa do trabalhador, de sindicato, é de que a prefeitura ela é um órgão o qual ela precisa entregar para a população aquilo que ela se compromete para entregar. Então, se eu sou gestor público, me comprometo para fazer gestão pública, eu tenho que ter o comprometimento de ver quais são os problemas que eu tenho na ponta, trazer indicadores, não um papel que não se sabe de onde que surgiu a origem, né?
trazer esses indicadores, fazer esse comparativo e provar para a população, provar para os órgãos competentes, inclusive, trazer para os trabalhadores que estão lá, qual que é o comparativo e falar assim, olha, de fato não está compensando. Eu preciso terceirizar porque vai ser mais barato do que manter, ou então eu preciso terceirizar porque a otimização disso. Não se tem isso. Foi um edital a toca de caixa. Então é isso que nos indigna e que a população deve ficar muito alerta, porque quando a gente fala em terceirização de merenda, eu não falo somente na terceirização de uma pequena parcela de trabalhadores. Eu falo na terceirização da comida do seu filho, que eu não sei qual que é a empresa que vai fazer, qual que é a forma de trabalho dela. Porque a empresa trabalha em massa, ela precisa trazer um resultado muito rápido, que tem qualidade, muitas empresas têm qualidade, mas não tem a garantia disso. Não tem uma efetivação, inclusive, de vínculo com essa criança, que foi tão discutido, inclusive, nessa questão da merenda. Então, esse papel, de fato mesmo, quando você fala assim, que ele circulou com algumas informações que nós colocamos que não são reais mesmo. Porque falta muita coisa ali para poder ser esclarecido, falta muito dado. E só falar que a merenda já é terceirizada, isso não convence. Não convence porque, de fato, uma pequena parte é, mas não totalmente. E não justifica você fazer todo um cenário de uma divulgação de marketing em cima disso para colocar que o que eles estão tentando fazer é meramente trocar de contrato. Então, ali ficou a desejar muita coisa. Um ponto levantado também pelo sindicato é o futuro das merendeiras e auxiliares de cozinha que trabalham nas escolas, como você mencionou. O projeto aprovado pela Câmara garante os vencimentos, mas não especifica detalhes sobre direitos ou condições de trabalho. Conforme dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, de forma geral, a terceirização resulta na piora das condições de trabalho, com salários mais baixos, maior carga horária, trabalhadores sujeitos a maior rotatividade de emprego e acidentes. Se a proposta da terceirização da merenda for levada adiante na cidade, o que isso pode representar para as profissionais que hoje são concursadas? Qual o impacto na carreira das merendas e na qualidade do serviço oferecido nas escolas? Uma coisa bem importante, Gabriel, que a gente precisa esclarecer também é o seguinte. O projeto na Câmara, ele basicamente serviu para acalentar as pessoas. Porque a gratificação hoje, que é discutida, das serventes, daí subdivididas em merendeiras e auxiliares de merendeiras, ele já tem uma garantia em lei. Esta gratificação já era garantida. Então não precisava ter garantido ela novamente. Não precisava ter colocado ela novamente na lei que foi aprovada na Câmara. Na verdade, assim, analisando o cenário a grosso modo, foi mais um acalento para o sindicato quando eles colocam nessa nova legislação de que não seria mexido na gratificação. Não pode mexer mesmo, porque as merendeiras, as auxiliares de merendeiras, elas recebem uma gratificação por essa atividade, por essa função que elas executam, em decorrência de uma lei que garante isso para elas. Uma lei anterior a essa que foi aprovada. Então isso nós já sabíamos que não poderia garantir mesmo. Mas a garantia que você fala ali é apenas da questão do valor que hoje já é pago e que vai continuar sendo pago em decorrência dessa lei anterior que já existe. Então, bem na verdade, essa lei não garante nada para elas. Porque ia garantir se, de fato, elas não pudessem, em hipótese alguma, serem retiradas da cozinha. E a lei não traz isso. A lei traz só que elas, enquanto estiverem na cozinha, na sua função de merendeira ou auxiliar de merendeira, elas vão continuar recebendo a sua gratificação, que tem que fazer porque já existe uma lei anterior. Tem que pagar, pronto. Esse não tem como fugir, né? O salário base delas é garantido por lei trabalhista. Esse também não tem nem como mexer. A questão da garantia do emprego é garantido por uma questão constitucional, né, de Constituição Federal. Elas têm a garantia do emprego por serem servidoras efetivas que trabalham na empresa. Então, elas têm essa garantia. Então, ali, basicamente, como eu falo para você e retorno a falar, que foi um acalento tanto para o sindicato, que foi essa mobilização da Câmara em tentar trazer esse texto da legislação, quanto para os produtores, que eles colocaram também aquilo que é obrigatório de lei, que é o 30%. Aquilo é obrigatório, não precisava colocar na lei. Porque aquilo tem que cumprir, a prefeitura tem que cumprir. Então, todo esse cenário, essa modificação, a discussão principal da legislação não era a questão da gratificação. Não era nada disso. O texto foi mudado de última hora, pela base da prefeita. O principal objetivo dessa mudança de lei era não autorizar a possibilidade da terceirização. E não de garantir à servente a gratificação que ela já recebe garantida por lei e também o percentual mínimo que tem que ser investido na agricultura familiar.
Então, essa mudança, inclusive, desse cenário, a população tem que entender. Porque, não, mas está resolvido. Está garantido para a servente e está garantido para o produtor rural. Não, a discussão não era essa. A discussão é que não poderia haver essa discussão de terceirização. Embora o Poder Executivo ele possa mandar projetos sem que a Casa Legislativa ela faça essa anuência de aprovar um processo licitatório ou não. Isso é deliberativo do Poder Executivo mesmo. O que foi levado para a Câmara foi, vereadores, vocês também representam a população. E nós não estamos fazendo pressão em vocês para que vocês resolvam, mas para que vocês também conscientizem e representem a população que os elegeu em relação àquilo que está sendo colocado em pauta, que é a possibilidade de terceirizar algo que é bom, algo que de fato mesmo não tem problema. Então, quando a gente fala de toda essa questão de garantia em termos, porque elas não têm garantia nenhuma. Inclusive no próprio edital, no último edital que saiu, ele coloca que elas não vão ser retiradas, só vão sair da cozinha caso, e isso é óbvio, não tem como evitar isso. Caso sofra um acidente de trabalho, então se afaste e vá para prevenir. Isso é óbvio, daí ela vai sair da cozinha mesmo. Mas o que garante para essa servidora que está na cozinha, desempenhando sua atividade de merendeira ou auxiliar de merendeira, depois que retorna do seu afastamento ou do seu problema em especial, depois que ela retornar, o que garante para ela que ela vai voltar para a cozinha? Porque a ideia é pegar 85 trabalhadoras da empresa privada para complementar quadro. Quando essa servente sair, essa merendeira, essa auxiliar de merendeira saírem dessa vaga, eles obrigatoriamente vão colocar alguém, porque vão falar, está em déficit, eu preciso colocar alguém ali para poder colocar no lugar dela, né, para poder fazer a atividade dela. Se ela sai e ela quer voltar, quem é que garante para ela que ela vai poder voltar? Isso o edital não garante, a lei não garante. Essa lei que foi aprovada também não garante. E a gratificação elas não podiam perder. Então, todo esse cenário que foi criado todo na Câmara em relação, estamos aqui garantindo isso, garantindo aquilo, não garante nada. Então, por isso que o sindicato, nós, enquanto entidade sindical, já conversamos com as serventes, inclusive esses últimos dias agora nós reunimos elas, cientificamos elas de todo esse cenário, do que está acontecendo, e colocamos para elas que essa conversinha de que elas não podem ser retiradas, isso não existe garantia nenhuma. Então, é complicadinho ali, sabe? Então, por isso que eu falo para você assim que nós precisamos ficar atentos, e nós estamos muito atentos enquanto sindicato para que isso, de certa forma, não venha a trazer um prejuízo. E quando a gente fala em prejuízo, que você me perguntou em relação ao que pode gerar isso, veja, hoje a gente já tem alguns problemas relacionados à questão dessa mesclagem entre servidor efetivo e servidor terceirizado. Por que eu digo isso? Porque hoje pinta-se um cenário, e a Prefeitura gosta muito de fazer isso, a Secretaria Municipal de Educação gosta muito de fazer isso, de que é pintar um cenário dizendo que quando falta uma terceirizada, quando falta alguém na cozinha, imediatamente, o mais rápido possível, é recolocado alguém no lugar para que não aconteça essa falta, ou então esse problema no processo de trabalho, esse atraso no processo de trabalho, né, deles na cozinha. E os relatos não são esses. A gestão fala isso, mas os relatos na prática que nós vamos até o local de trabalho, visitamos escolas, visitamos CMEs, conversamos com o trabalhador, é de que não coloca-se ninguém a toque de caixa, as pessoas que vão muitas vezes não gostam de estar lá fazendo o que fazem, a rotatividade é muito grande. Por que rotatividade é muito grande de empresa privada? Porque muitas vezes essas empresas privadas, elas acabam trazendo um prejuízo financeiro para os seus trabalhadores. Por quê? Porque você paga preço de banana, você paga muito baixo. Você paga, às vezes, paga o que está descrito, o que está acordado em coletivo de sindicato, enfim, né? Então, esses trabalhadores por si só, eles não ficam muito tempo na empresa. Então, essa rotatividade de trabalhador de empresa privada é muito grande e isso não gera vínculo. Isso acaba quebrando esse vínculo. Entra uma no mês, não se dá bem com a auxiliar de merendeira ou com a merendeira que está lá faz anos e que tem outros benefícios, porque hoje o trabalhador, o servidor municipal, ele tem alguns benefícios amplificados na lei municipal, além daquilo que é garantido pela CLT, né, porque o nosso regime jurídico na prefeitura hoje é seletista, ele não é estatutário. Então, nós seguimos as leis da consolidação das leis de trabalho, que é a CLT, mas quando nós ampliamos um pouquinho mais isso, o município obrigatoriamente tem que fazer legislação municipal para ampliar qualquer tipo de direito, e é isso que acontece com o servidor municipal. Então, o servidor municipal hoje tem vários tipos de direitos conquistados pela entidade sindical, inclusive, que trazem para ele um ambiente de trabalho melhor, uma qualidade de vida melhor, um salário um pouquinho melhor, com vale alimentação um pouquinho melhor, um salário garantido, em tese garantido, né?
que talvez as empresas privadas não consigam proporcionar isso para o trabalhador, né, que eles contratam. Então, hoje, essa distinção, essa hibridez que existe entre servidor efetivo e o servidor terceirizado cria muito conflito entre elas, inclusive. Porque uma não é concursada, a outra é, a concursada às vezes acaba, querendo ou não, tendo um pouquinho do ego massageado, porque executar na escola faz anos. Elas estão na escola fazem anos. Elas estão lá fazem, nossa, tem servidora, tem servente que está há 20 anos na mesma cozinha, que conhece todas as crianças, conhece o filho da criança, né? A criança cresceu, conhece os filhos da criança que cresceu, que cuidou na escola. Então ela tem uma certa autonomia naquela cozinha. Ela tem uma propriedade de dizer que aquilo que ela está fazendo, ela sabe o que faz. E quando chega alguém novo, esse alguém novo muitas vezes não consegue acompanhar esse ritmo. E isso causa muito problema, e isso vai continuar causando problema. Então nós não temos, e isso é um dos fatores muito prejudiciais, e aí envolve muito a população, que é essa questão do vínculo com a criança. Saber o que a criança gosta de comer, saber o que aquela criança tem algum tipo de problema, que aquela criança tem um cardápio especial e que precisa, porque não vai ter 177 nutricionistas, uma em cada escola, para acompanhar o cardápio da criança, para saber se aquela criança está comendo de forma correta. Quem sabe é a merendeira, o auxiliar de merendeira, que está na rotina. E se eu tenho uma rotatividade muito grande de gente entrando e saindo da cozinha, isso vai ser prejudicial. Pode ser que essa criança não consiga comer o seu cardápio corretamente. Pode ser que a qualidade da comida, inclusive, ela acabe decaindo. Porque não tem aquele vínculo, não tem toda aquela situação que é criada hoje. Por isso que nos estranha muito esse processo licitatório está tomando a proporção e a insistência que tomou por parte do Poder Executivo, de algo que era simples de resolver. Foi o que a gente sempre pediu. Falta pessoal na cozinha? Falta, claro que falta. Abra concurso público. Então mostre um comparativo do que é gastar com a empresa privada e do que é gastar com o concurso público. E se você de fato conseguir comprovar que o concurso público é 3, 4 vezes muito mais caro, daí tudo bem. Mas o grande problema é que nós estamos reconhecendo que hoje esse governo que está levando daqui para frente muita coisa nesse sentido, a ideia principal é Estado mínimo. Eu não preciso mais daquilo. Eu não tenho a responsabilidade daquilo. Eu terceirizo. Eu vendo alguém que toca, eu só cobro aquela pessoa, ela tem que fazer. Então isso pode trazer um grande problema para a população aí, em decorrência de toda essa dinâmica, dessa distinção que existe entre efetivo e terceirizado. E é lógico, finalizando, as efetivas a médio prazo, elas vão ser extintas da cozinha e vão ser colocadas a trabalhadora da empresa terceirizada para ocupar esse espaço. Isso é a longo prazo, isso é médio prazo. Não duvido que em pouco tempo nós tenhamos já 100% da cozinha terceirizada. O impacto na economia local também foi destacado na audiência pública e nas sessões da Câmara que discutiram o tema. Para a legislação, uma parte dos recursos da merenda deve ser comprada diretamente da agricultura familiar. O projeto recentemente aprovado fixa que 30% das compras de alimentos devem vir dos pequenos produtores. Diante disso, como a terceirização pode afetar os pequenos agricultores e a manutenção dessa garantia? Muita empresa vai fechar. Muita empresa hoje que fornece alimentos para as escolas, talvez feche. E é como eu falei para você, a mesma coisa que eu falei para você em relação à pergunta passada. O 30% já é garantido, já tem que fazer. Então, essa maquiagem que foi feita nessa aprovação na Câmara foi só para dizer que não vamos mexer, mas aquilo ali é obrigatório. Então, por que a Prefeitura não colocou 70% de investimento? Por que não colocou 65%, 80%? Ela colocou 30%, que é o mínimo, que é o que já de fato tem que acontecer. Então, nós tivemos alguns contatos também com agricultores da região que ficaram preocupados e que viram, talvez, no sindicato, no Sindiserve, um trampolim para poder se expressar, porque eles não têm essa organização de classe. O sindicato serve para isso, organizar a classe e mostrar para a população o que está acontecendo. Então, eles se viram muitas vezes amparados em nós e foram em busca de informação, de conversa, de diálogo com o sindicato e demonstraram bastante preocupação. Falaram assim, olha, teve produtor que falou assim para mim, Luiz, se isso chegar a acontecer, hoje eu vivo basicamente toda a minha dinâmica de trabalho e os meus trabalhadores, eles são para atender aquele contrato que eu ganhei no processo licitatório na prefeitura. E se isso chegar a acontecer, acabou, porque eles são pequenos produtores. Eles não têm condições de fazer o preparo, o pré-preparo, o acondicionamento, todo o acompanhamento, o cozimento da cozinha, entrar na cozinha para poder... Não, eles só fornecem insumo. A prefeitura só tem que pegar os seus servidores efetivos e colocar ali para fazer todo esse processo.
É trabalhoso? Claro que é. Mas se você contrata, abre concurso público e complementa o quadro, aquilo vai ser tranquilo de resolver. Basta querer. Então, o grande problema dos produtores é justamente esse. Muitos dos pequenos produtores, eles acabaram se moldando ao longo do tempo e vêm de muito tempo a merenda escolar. Em Ponta Grossa, com esse processo do jeito que está. Eles se moldaram à necessidade de Ponta Grossa e muitos são exclusivos para atender esses processos licitatórios, esses contratos que existem, né? Então isso vai ser muito afetado mesmo, não tenho dúvida em relação a isso. Nós já temos inclusive informação de que algumas empresas interessadas no certame já estão visitando unidades escolares. Nós entendemos que isso não seria possível também, visitando mesmo, indo em unidades escolares, CMEs, escolas, para ver como é que é a dinâmica, como é que é a cozinha, quantos funcionários tem. Um absurdo, porque ela tem que concorrer àquilo que está lançado enquanto edital, se tem condições, lê o edital, se tem condições de fazer, e depois se ganhar, visitar e ver, mas não. Estão percorrendo unidades escolares esse mês para visitar esses locais, uma ou duas empresas, se não me engano, dizendo ali que precisam conhecer a dinâmica, levando nutricionista. Então está bem complicado, porque nós sabemos que é uma empresa que vai ganhar só. E essa uma empresa, lógico, vai cumprir com a legislação, que ela tem que comprar 30%, e o restante ela vai comprar de outro estado, de outra cidade. Hoje tem representantes de Ponta Grossa que compram insumos de Ponta Grossa mesmo, que são aqui da cidade de Ponta Grossa, que fazem o movimento mesmo, né, do comércio girar. E que isso vai ser afetado 100%, não tenho dúvida disso. Mas é algo que, mais uma vez, reforço. A Prefeitura está insistindo de forma assim, fora do comum. Fora do comum. Existem outras necessidades, existem outras coisas que pode fazer e em relação a isso ela está assim a todo vapor para que isso aconteça. É algo assim que em momento algum abriu a possibilidade de discussão e de retorno em relação ao que era. É um tratoraço mesmo, digamos assim. Então esse é um problema muito sério que os produtores rurais vão sofrer muito aí nos próximos dias. Já estão sofrendo, né? Então o que nós colocamos também é que hoje, por exemplo, a empresa nem ganhou ainda e eles não estão querendo renovar os contratos ou estender os contratos. Nós estamos com medo, inclusive, que falte alimentação em decorrência de não suprir esses alimentos, porque eles não estão querendo renovar contrato até poder ganhar essa empresa. Então é um problema muito sério aí que está todo mundo engajado para tentar ver o que pode fazer para remediar isso aí, né? Na propaganda veiculada pela Prefeitura, além da afirmação de que a merenda já é terceirizada, foram divulgados números sobre os gastos do município. O valor total de gastos apresentados nessa propaganda é de R$ 94 milhões. Porém, no portal da transparência, como você já tinha falado, dados informados no fim de 2024 apresentam 27 milhões pagos nos atuais contratos com fornecedores. Como você interpreta essa divergência de valores? Quais impactos esse tipo de publicidade sobre as merendas tem no debate na cidade? Veja só, uma das coisas importantes também relatar é que quando nós discutíamos toda a questão da merenda escolar, algo que era colocado em reunião era de que a contratação de empresas terceirizadas, né, dessa despesa de pessoal com essa empresa terceirizada, que ia contratar essas trabalhadoras para trabalhar para eles, desempenhar nas unidades escolares, ela não impactava em limite prudencial. O que é o limite prudencial? O limite prudencial é aquele limite que a prefeitura tem para gastar o dinheiro que arrecada com pessoas, com despesa de pessoas, com folha de pagamento. Então, hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas estipula que não pode passar o limite máximo, estourando. Quando ele já começa um sinal de alerta ali, quando a folha de pagamento está em 48%, ou seja, de 100% que a prefeitura tem de despesa, 48% é de folha. Então, o Tribunal de Contas já alerta, olha, 48% aqui está de folha, está gastando de folha, então você tem que tomar cuidado, tem que conter gastos. Daí tem 51%, opa, aí ó, um sinal de alerta, já está estourando, e 54% viu, já estourou, é o máximo, você já está com tudo estourado. Só que o que acontece? A prefeitura muitas vezes justificava para o sindicato, inclusive em mesa de diálogo, de que essa empresa contratada não entrava para o limite prudencial. Quando a gente vai, que é esse impacto de folha que tem, quando nós vamos atrás da informação, o Tribunal de Contas do Paraná, TCE Paraná, pegamos a lei de responsabilidade, pegamos a receita corrente líquida ali, no relatório de receita corrente líquida, enfim, a despesa de pessoal. E nós seguimos ali toda a denominação, nós vemos que existe ali um denominador na despesa de pessoal que é o gasto que a prefeitura tem com empresas terceirizadas.
com pessoal de empresas terceirizadas. Então, essa empresa terceirizada que for contratada, essa quantidade de pessoas que nesse edital, agora o último edital é de 85 trabalhadores que eles têm que contratar para tentar complementar o quadro, ela vai impactar no limite prudencial. Impactar no limite prudencial significa que todos os servidores, 9 mil servidores da prefeitura, podem não receber database, que é o seu reajuste obrigatório anualmente, que a prefeitura tem que fazer com base na inflação. Pode não receber a database, ou seja, pode não ter reajuste de salário. Pode não ter qualquer tipo de benefício ampliado em relação ao servidor efetivo. Então, só enquanto servidor, nós temos vários tipos de ações prejudiciais que essa empresa terceirizada pode vir a acarretar. Então, quando a prefeitura coloca 94 milhões, que já tem gasto pessoal, claro que já tem gasto pessoal, mas tem servidor efetivo. Servidor efetivo é claro que vai fazer um gasto de folha. Colocou lá que o servidor efetivo, nessa folha que circulou, nesse informativo que circulou, que o gasto com o servidor efetivo hoje chega a ser próximo de 11 milhões. Claro, ela tem o salário dela, tem vale alimentação, tem as gratificações que elas recebem por desempenhar essa atividade por função, com muito custo. Se o salário fosse ótimo, o salário base fosse ótimo, não ia precisar de gratificação. Mas até pouco tempo atrás, para você ter uma ideia, Gabriel, todas essas serventes escolares elas ganhavam salário mínimo. Inicial de tabela era salário mínimo. E a prefeitura muitas vezes não pagava nem o salário mínimo. Tinha uma tabela que o valor até antes de 2023, até maio de 2023, as serventes escolares elas ganhavam R$ 1.115 de salário base. R$ 1.115, 2023. R$ 1.115 de salário base, enquanto o salário mínimo estava R$ 1.212. Daí para como existe também uma legislação federal que fala que nenhum trabalhador pode ganhar menos que o salário mínimo, a prefeitura pagava um complemento na folha de salário mínimo. E ela tinha um prejuízo porque o biênio dela, que é aquilo que ela vai tendo de tempo de casa, é um percentual em cima do seu salário base. Então ele não pegava o salário base como um todo, ele pegava o salário base quebrado. Então é lógico que ele tem esse gasto, e é a obrigação dele ter esse gasto. Porque é o concurso que ele chamou e que de fato mesmo está executando as suas atividades. Então, quando eles falam de 94 milhões, falta informação, como eu falei para você, tem 27 milhões lá no portal da transparência, não existem dados nenhum que comparem uma coisa com a outra. A população tem que ficar em alerta. Não só os vereadores, não só o sindicato, não só os trabalhadores que são concursados, não só aqueles que podem vir no concurso, mas a população tem que ficar em alerta. Eu percorro todas as unidades escolares no ano, no CEMEIs escolas, e eu converso inclusive com hoje, trabalhadores que estão nessas empresas terceirizadas que ainda têm contrato vigente. E elas falam que o cenário que é pintado fora não é o mesmo cenário que é colocado dentro. Atrasa pagamento, o que é acordado não é garantido. Existem muitas ações trabalhistas dessas trabalhadoras contra essas empresas que as contratam porque não cumprem com as suas obrigações patronais. Então, é uma cascata que hoje está escondida por meio de uma veiculação mentirosa, dizendo que está tudo resolvido e que a única coisa que vai acontecer, ou que se é 94 milhões, vai baixar para 88, para 84, que seja, quantos milhões estão colocando esse processo licitatório. Mas daí eles não contam que eles fazem um planejamento agora. A empresa vem com outro planejamento. Se sai essas serventes escolares, essas merendeiras e auxiliares de merendeiras, que hoje executam essas atividades, como eles estão colocando, que pode sair para afastar. Esses 85 está contadinho para complementar o quadro. Eles vão chamando, vão fazendo o quê? Aditivo de contrato. Então esse contrato, que é 88 milhões, 84 milhões, vai tornar 110 milhões, 150 milhões, 130 milhões, não sei. Pode subir quando tiver aditivo de contrato e não impede. Então, essa falácia de que vai economizar, vai otimizar, é mentirosa, porque esse papel não traz informação nenhuma. Ele traz alguns dados ali que a população muito pouco provável vai entender, porque é muito número. É algo assim que só quem entende de conta, quem entende de despesa, receita, vai conseguir fazer uma análise prévia. E é lógico que quando você coloca ali o que é gasto hoje, 94 milhões, todo mundo olha e fala assim, meu Deus, é absurdo. Mas ninguém conta que lá pode duplicar esse valor que está sendo colocado como proposta, sem estudo nenhum previamente. Então, tudo isso que é afetado por meio dessas questões relacionadas a principalmente esse papel que circulou e que não tem fundamento nenhum. Então, tem que ficar alerta mesmo. Muito obrigada pela entrevista, Luiz. Imagina, eu que agradeço a todos vocês, parabéns pela iniciativa. Nós estamos à disposição enquanto entidade sindical para poder contribuir com maiores informações para vocês. Esse tema ainda não acabou. Nós, enquanto entidade sindical, não vamos desistir nunca de ser contrários à terceirização, porque a gente sabe que nós temos vários estudos, como você trouxe ali mesmo, de DIEESE, temos vários outros estudos
que mencionam que terceirizar é precarizar, e nós que já somos de uma entidade pública, que temos a essência de uma entidade pública, temos que manter aquilo que é público, aquilo que é teu, aquilo que é meu, aquilo que é da comunidade. Nós não podemos deixar que outra pessoa de fora entre e comande aquilo que é da população. Então, por isso que talvez nessas pequenas iniciativas que é grande, de começar por também entender e ser contrário a uma terceirização da merenda, nós temos que ampliar as discussões para não terceirizar a UEPG, não terceirizar a UTFPR, não terceirizar as escolas, que hoje já existem no Estado, a terceirização do Estado. Então, são várias discussões aí que têm que ser amplamente, né, colocadas em pauta. E agradeço a vocês e parabenizo também por a iniciativa que tem que chegar na população para que eles possam entender os dois lados da moeda aí. Muito obrigado mesmo. Encerra aqui essa edição do programa Combate à Desinformação dos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!